Instagram. Estamos ao vivo! Estamos ao vivo. Tire suas dúvidas, parte 2. Tire suas dúvidas, parte 2. Que nós estamos vestidos igual, tu vai ficar me De imitando. novo, velho! E tu vai ficar me imitando ainda? Não, para, eu não acredito Porra é não, essa? velho. Não, cara. Não, pelo menos Que assim. vontade de ser eu. MC. Tamo entrando. Vamos entrar. Gianni, Pô. beijo. Valquíria, beijo. Danielzinho, meu primo que tava com a gente aqui semana passada. E aí, Daniel, como é que você tá, meu amigo? Bom, não. Cadê você, bicho? Vazou pro Maranhão. Tá no Maranhão. Casalzão da porra. Casal? Casa... Deus me Eu sou o homem da livre. relação. Tá, eu tô fudido. Eu quero desse tamanho. Desculpa a palavra. Um ovo vai desse tamanho, um jegue. Tô arrombado mesmo. Fala, João Vitor, beleza, meu amigo? Cadê o... Ah, tinha uma pessoa que falou aqui. Carla né? Bianconi. Vanessa, tudo bem? Mônica Horta, saudade. Eu que tô com saudade de tu, né? Tu me abandonou. Volte. Tudo bom, A Angélica? Jane achou graça, né? Da gente aqui. Tem uma pessoa que falou que ia entrar na live, falou que assim Lindo. que era pra entrar. Obrigado, Yara. Falou que era Tem pra gente poder cega que brigar os com Instagram. você. Como é que os Instagram sem enxergar? Tainara. Como é que é? Repete aí. Hã? Que? Repete. Hã? Tem uma pessoa... Tainara falou que ia entrar na live e falou: já, Dr. Franklin Almeida, duplinha de peso. É Merida, pô. Esse é fera, meu Merida, brother. Franklin Merida. Então, De peso é ele, no caso. pessoal, fácil. Pois é. Falou que a Tainara falou que se você não responder o WhatsApp dela, você vai ter problemas sérios com ela. Que dia que ela me mandou e eu não respondi? Então olha no seu celular, ué. Eu tô com 202 mensagens pra responder no WhatsApp, 500 no Instagram, mas vou responder antes de dormir. Fala, Filipão. Como é que Não você vi tá, a meu mensagem. amigo? Beleza? Manda lá uma interrogaçãozinha se eu tiver demora pra responder. Sonhando em me consultar com você e mudar minha vida. Amém. Clélia Dayana. Será um prazer. Vai ser um prazer enorme participar dessa mudança aí. Muitas notícias boas. Hoje eu recebi a notícia Tainara de... Lopes. Oi, Tainara, acabei de passar um recado Cadê? pra ele, tá tudo certo. Que mensagem tu me mandou que eu não respondi? Eu não deixo de responder ninguém no WhatsApp. Só se eu Bora não, começar se eu essa não live, vi. porra. Vamos começar. Felipe Marangão. Chega de mimimi. Vixe, Maria. Tá bravo. Solta uma dúvida aí, você não tem dúvida nenhuma de nada, não, sabe não tudo? pergunta pra ele não, pelo amor de Deus, você é doido, velho? Não tem dúvida Não. de nada, pra que ele vai participar disso aqui? Não vi, mano. Acabei de falar que você deixou uma pergunta pra ele no WhatsApp e ele não quer responder. Fala logo como deixar todo mundo grande e seco. Ih, mano. Jejum e bomba, tô brincando. Jejum e bomba. Ai, tô brincando, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ó, mas já começaram as dúvidas aqui, ó. Doutor Ozempic tem duas apresentações, tem um 0,2505 e o 1. No 0,2505 você só consegue a dose inicial e a intermediária, né? Que é semanal, de uso semanal, 0,25mg, 0,5mg. Dá pra você usar 0,25 8 vezes ou 4 vezes 0,5. E tem a de 1mg, que você consegue usar 0,5 e 1, certo? Essa só chega no Brasil agora Nossa. mês que vem. Mas Fala, como demora um mês para chegar na dose máxima, se você estiver usando, eu não sei no caso, já vai ter chegado a apresentação de uma, porque ainda não tem no Brasil. Henrique Lacher, qual a estratégia nutricional contra a alopecia para você, Amazão? O que você estava rindo? Certeza? Você não pode responder isso não, cara. Isso que é porque tu não sabia antes. Pô, Tu já não chegou estudava muito antes, tarde. soube depois. Isso é igual o GH pra mim. GH cresce, ué. Cresce, é que eu não sabia. Ai. Manda estratégia. Ah lá. Então, estratégia para poder evitar alopecia. A primeira coisa que você tem que pensar é evitar consumir carboidratos simples para poder diminuir a secreção de oleosidade na pele, principalmente pela glândula sebácea como um todo do corpo. Diminuir a oleosidade, principalmente produzida no couro capilar, para poder evitar a descamação, para poder evitar queda, de fato. Algumas vitaminas e minerais estão fortemente ligados ao fortalecimento beijo. do bulbo capilar. Fornecimento principalmente de vitaminas e minerais como zinco, magnésio, e a vitamina biotina, ela desenvolve um papel muito importante no crescimento do cabelo. Bruninha, beijo.
Quando a gente pensa na questão da queda de cabelo, tem que também entender, e isso quem faria uma melhor análise seria quem sabe um tricologista, que nós conhecemos uma muito boa pelo sinal, inclusive ela cobrou uma live com a gente, viu? Fabiana Bota. Queremos fazer. Ver a questão se tem a alopecia relacionada à questão androgenética ou algum outro tipo de problema relacionado à parte dermatológica. Então, na parte nutricional, que eu poderia te falar assim, de imediato, de fato, é o consumo do carboidrato simples, evitar o máximo possível. Inclusive, vários jornais de dermatologia mostram que espinhas, comedões, acnes, que são acometidas na fase da adolescência, estão muito mais correlacionados com o tipo de alimentação, inclusive com o tipo de carboidrato, do que propriamente dito com a maturação hormonal do indivíduo. Então, acho que essa aí, de fato, seria, sem dúvidas, que seria o tratamento. Inclusive, quem começou com essa correlação entre intestino e cabelo foi uma marca bem famosa, que começou a desenvolver alguns suplementos, alguns nutracêuticos, suplementos via orais, para poder tratar o intestino e melhorar diretamente a questão do cabelo. Tem que tratar intestino, né? Tratar inflamação, tem que tratar... alimentação é aquela história, né? Que o alimento seja seu remédio seja seu alimento. A gente consegue melhorar quase tudo com a alimentação, quase tudo. Marangon perguntou o que nós achamos do SARMs. Eu acho bom demais. Sou fã de SARM, quando é SARM de verdade, né? A gente tem um probleminha aqui no Brasil de comprar gato por lebre, né? Você prescreve uma coisa, sai outra. Então precisa ser uma farmácia de manipulação muito confiável. Ou comprar de fora mesmo. E tem algumas marcas melhores que as outras lá fora. A melhor de todas de SARM até agora é MKTech, que o Ítalo tá tendo lá na Nutriform, viu? Na loja de suplemento Nutriform, já mexendo, cai na conta. Mas gosto do SARM, cada um tem uma finalidade, né? Depende para que você quer e tudo, mas acredito na classe, gosto, prescrevo, uso. E quando bem utilizado é positivo. Evidência científica dos SARMs. Cara, eu tenho visto pouquíssima literatura mesmo, científica de SARM. E o que eu acho mais em ratinho e em gente doente, não porque a gente usa aqui para performance, hipertrofia. Aí é relato de bodybuilder mesmo. É igual você aprende a estudar anabolizante, é mais com a experiência desse pessoal que mexe com isso há muitos anos e que vive disso do que realmente um estudo científico. A gente fica muito limitado isso daí. Na verdade, acaba que é uma utilização de uma substância mais de forma off-label do que qualquer tipo de... Para uma finalidade além do que ela foi proposta, foi desenvolvida. SARM, para quem está ciclando, vale. Vale. E mais uma vez, depende da finalidade, mais vale. Mas essa questão que o Marangon levantou é muito fera, porque a gente não tem respaldo de literatura, mas na prática de consultório a gente vê resultado. É fenomenal. É muito top. Nossa, eu pessoalmente, em mim, efeito perfeito. E antes de eu passar para qualquer pessoa, eu já usei em mim há um bom tempo. E gosto. Às vezes eu uso as cobaias. Aí fala pra ele o que aconteceu. A HDL dele subiu pra caramba, foi pra 2. Mas não era, sabe? Tava falsificado, certeza. Aí eu fiz o exame, mandei pra ele, eu falei, deixa eu te falar, mas quantos minutos eu tenho de vida mesmo? Porque o que eu saiba, SARMs não tinha efeito colateral, tá? Meu eixo bloqueado e meu HDL de 2. Beleza, usou Turina Bosch, não tava usando SARM. Turina Bosch, certeza. Na ai. Tava zerada, cara. Passou. Ele falou, Pedro, o que eu faço? Vai ali na Pax Prévia. Marangon, o cara tem a capacidade de chegar pra mim e falar assim, eu vou ir te buscar agora e no meio do caminho você vai assinar no seu contrato da Pax Prévia pra poder encomendar o caixão. E você testemunha. Ai, Jesus. Eu não aguento não. Aí tinha um tal pra falar que mijou de ir na minha cara. Eduardo Barreto, tratamento é mais eficaz que o Saxenda, no caso o Ozempic, pelos estudos, sim. Lógico que tudo é individual nessa vida, mas o Ozempic é melhor, é superior a toda a classe. Carolzinha Anjos, beijos. Mariluce Borba, minha querida, minha paciente. Obrigado, VIP americana, vó do sapinho, beijo, te amo. Tá ali, tá só esmagrecendo. É uma série de dúvidas aqui que eu vejo. Pera aí, tirando o bicho me sacaneando aqui de HDL de 2,
Rosiane Mafra. Adriano Faustino, volte, meu amigo. Tô com saudade também. Pra você, hormônios anticoncepcional versus ganho de massa magra. Só tem ganhado massa magra efetivamente depois que deixei de tomar o anticoncepcional. Terei que retomar agora para tratar mioma. Teria! Porque agora você vai constar comigo e não vai precisar tomar anticoncepcional para tratar mioma, pelo amor de Deus. Vai ser minha futura paciente. Você vai repor gestrinona. Aí sim. Via vaginal, para controlar o mioma. E anticoncepcional atrapalha mesmo, bloqueia anabolismo, porque bloqueia testosterona e estrogênio. São 2 hormônios anabólicos da mulher. Viu aí, Rosiane? Então, pensa muito bem antes de utilizar anticoncepcional, principalmente os convencionais. Eu falo convencional porque quando normalmente se fala em gestrinona, a maior parte dos profissionais, apesar de não fazer parte da prática clínica em prescrever, poucos conhecem, na verdade. Já cansei de falar para inúmeras pacientes: quero parar de tomar anticoncepcional, o que você poderia me indicar? Eu falo: olha, procura o seu ginecologista ou o seu endocrinologista e fala sobre gestrinona. Gestrinona é um hormônio muito parecido, inclusive estruturalmente, com a testosterona, e que oferece efeitos benéficos à mulher, não só por uma questão de melhora de ganho de massa muscular, mas melhora a lubrificação, melhora a libido, melhora outras coisas que o anticoncepcional, na teoria, faria ao contrário. O anticoncepcional não fadiga, deixa você engravidar bloqueando seus hormônios, a gestrinona não deixa você engravidar repondo hormônio. Numa situação você vai ter, na outra você não vai ter. Outra coisa, não é via oral, é via vaginal, é por creme, na verdade. Então isso você diminui uma passagem na metabolização hepática. Isso. E o risco, tem muitos... Tem implante também, ele não gosta, mas tem. Cala a boca. Tem muito profissional que fala que a gestrinona, ainda se associada com uma testosterona, poderia oferecer risco tromboembolítico. Não existe mais nenhum hormônio com maior efeito tromboembolítico do que a própria pílula, que é o anticoncepcional à base de estrogênio. 250 vezes o risco de tromboembolismo e doença cardiovascular em mulher jovem. Só isso. Só. A pílula. É de leve. Nutriform tem SARMs, então. Tem. Fiz propaganda aqui, nem pode, né? Pode, sei lá. O que uma pessoa de 70 anos pode tomar de suplemento? Joga futevôlei 3 vezes na semana. Ajuda aí, meu avô não para. Roberto, seguinte, se seu avô não tiver nenhum tipo de problema de saúde, na verdade ele poderia tomar qualquer tipo de suplemento. Inclusive, nessa idade, é muito interessante fazer a utilização da suplementação à base de aminoácidos e whey protein. É claro, assim, eu estou falando de uma maneira bem aberta, bem simplista, porque existe algumas outras análises a serem feitas a respeito da saúde do idoso, a saúde intestinal dele, até para poder gerar um benefício no consumo da suplementação. Não é simplesmente chegar e tomar. Mas, se você falasse para mim, qual é a contraindicação que ele poderia ter para fazer a suplementação à base de whey protein ou aminoácido? Vou ser bem sincero, só se ele tiver um problema intestinal muito sério ou ele tiver alguma coisa relacionada a câncer. Porque envolve outras coisas, algumas vias metabólicas, que não vale a pena a discussão. Mas creatina hoje para o idoso é uma coisa sensacional, desde que ele não tenha nenhum tipo de problema em relação à pressão, ou idiopático, ou por alguma causa específica, ou de falta de hipertensão constatada. Caso contrário, creatina é um suplemento que vem estudado muito para o idoso para poder evitar a sarcopenia, que é justamente a perda de massa magra, o whey protein, os BCAAs, HMB, que é um derivado da leucina, inclusive para poder estimular a síntese proteica, recuperação muscular. Ele pode utilizar suplementos à base de carboidrato. Normalmente, os idosos, a depender da condição de saúde dele, por utilizar às vezes prótese, consomem uma menor quantidade de proteína, então a suplementação proteica poderia vir até, não apenas pensando no critério de suplementação, ele poderia vir complementar o que de fato ele deixa de estar ingerindo. E se ele faz stand de atividade física, realmente é uma coisa muito importante a ser calculada, e mais do que tudo, hidratação. Para esse tipo de atividade, ainda mais sobre exposição solar, hidratação, o idoso ele pode tendenciar a desidratar de uma maneira mais rápida e mais fácil. Então, não deixar de hidratar em hipótese alguma. 40 ml de água por quilo de peso seria uma recomendação prática que nós utilizamos, mas muito efetiva. Perfeito, e com 70 anos precisa de hormônio também. Qual eu não sei, eu arriscaria dizer testosterona. Para melhorar nisso daí tudo, tá? Mas não é uma prescrição aqui, é só uma orientação, precisa de uma avaliação, mas provavelmente com 70, se ele não for Wolverine, vai precisar de testosterona. E outros hormonas. Ó, a Estefânia Neves, não sei se ela está online, mas ela entrou. Um beijo, viu?
Futura médica, sensacional, cara. Top. Sensacional mesmo. Maravilha. Precisando de gente boa no time. Não consigo perder a gordura da barriga. O que eu faço? Vai. Qual que é a pergunta? Não consigo perder a gordura da barriga. Da barriga. Então, o que eu faço? Primeira coisa, para de comer carboidrato simples, para de comer açúcar, para de comer guloseimas, para de comer industrializados. Passa a comer de verdade e faça atividade física. Reduz trigo e leite. Se você estiver comendo de verdade, fazendo atividade física, tem que pensar em analisar estratégias no manejo do planejamento nutricional para poder potencializar a perda dessa gordura. Mas sempre lembrando, gordura abdominal é um indicativo de inflamação. O intestino pode estar fora do eixo, pode realmente não estar numa saúde muito legal, pode ter uma resistência à insulina aí por detrás, pode ter uma baixa de testosterona, pode ter um aumento de estrogênio, pode ter aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Tem que fazer uma análise do perfil bioquímico junto com o manejo do plano alimentar para poder entender uma possível dificuldade da perda da gordura abdominal ou, muito pelo contrário, a facilidade que você está tendo de ganhar gordura nessa região. Boa noite, Lidiane. Existem substâncias também que a gente pode utilizar, lógico, para acelerar a perda de gordura. Não necessariamente na região abdominal, mas se você emagrecer, baixar o percentual de gordura, a gordura da barriga vai ter que ir embora uma hora, certo? E são várias, tem várias substâncias, algumas substâncias hormonais e alguns medicamentos, tem que ser avaliado caso a caso. Não daria para dizer uma fórmula mágica, uma receita de bolo aqui pronta para fazer isso. A fórmula para perder a barriga, é isso aqui. Angélica Braz pergunta, então, posso tirar uma dúvida, devido à resistência à insulina, ela causa manchas escuras pelo corpo? Sim, a gente chama isso de acantose nigricans. É um sinal indireto de resistência insulínica, né? O excesso de insulina causa hiperpigmentação das dobras cutâneas, né? Na região de dobras, pelo menos. Aqui no cotovelo, nuca, região pescoço, periorbitária, atrás do joelho, virilha, escurece ali principalmente a região de dobras. É um sinal indireto, né? Lógico, de resistência insulínica. Não é um diagnóstico. Não é um diagnóstico, é mais um dado clínico que a gente tem para definir se a pessoa tem resistência insulínica ou não e definir o tratamento. Tende a melhorar quando a insulina baixa, mas dependendo do tempo de resistência insulínica, às vezes não volta, tem que fazer tratamento estético mesmo, né? Uma descolorida. Que boa. Martim Picanco. Fala mais sobre o chip aí, mestre. Minha namorada precisa urgentemente. Ela que precisa é tu. Preciso que ela use. Geralmente é assim. Porque o implante acaba com a TPM, né? Na maioria das vezes a mulher do menstruo não tem TPM e o cara, se dá bem. Naquele período tenebroso da vida do homem que convive diariamente com a mulher, que é a TPM, certo? Implante hormonal ou chip é uma forma de repor hormônio, certo? É uma forma de reposição hormonal. Do mesmo jeito que tem injeção sublingual, creme na pele, creme vaginal, tem implante hormonal. Quase todos os hormônios que eu posso repor nessas outras vias eu posso pôr no chip, no implante hormonal. O negócio é que eu coloco ali uma composição definida de hormônio, é um implante que fica debaixo da pele, subcutâneo, que dura 1 ano, e essa dosagem não pode ser modificada durante esse ano inteiro. Então eu tenho uma rigidez um pouco maior no tratamento, né? Eu tenho uma flexibilidade menor de adaptar o tratamento ao meu paciente ao longo do ano todo, porque aquela dose é pré-definida. Mas é cômodo, a pessoa não tem que lembrar, não tem que passar, não tem que se furar. Põe hoje, só tira ou troca no ano seguinte. Então, dependendo da composição que você tenha desse implante, você vai ter os benefícios do chip. A gestrinona, que é o principal hormônio do implante, que tem efeito contraceptivo, não deixa engravidar, é quem ajuda a melhorar a libido, diminuir celulite, ganhar músculo, queimar gordura, dar energia, disposição, que é o que interrompe a menstruação, é o hormônio principal do implante. A gestrinona é ela que dá toda a fama do chip, né? O nome chip da beleza vem pelo uso da gestrinona, mas nada mais é do que uma forma de repor hormônio. E costuma melhorar a vida do namorado, sim, do marido, com certeza. A Roseli pergunta, não sei se foi assunto da primeira live, mas tem como secar gordura e ganhar massa ou apenas manter ao mesmo tempo? Isso é meu sonho. Isso é uma pergunta muito interessante porque tem muitos profissionais da área da saúde que discordam com esse ponto de vista, mas já está provado por A mais B. Se quiser eu provo, se quiser eu mando artigo científico, faço o que for necessário. Existe sim como perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, até porque são mecanismos bioquímicos completamente diferentes. Primeiro deles, perder gordura.
Quando eu faço atividade física, logo eu estou promovendo um estímulo de perda de energia. Mas a atividade física, ao mesmo tempo, ela me gera lesões no músculo, microlesões que nós chamamos, que posteriormente, o término da atividade, vão fazer com que o meu corpo estimule fazer síntese proteica, fazer síntese de novas proteínas. E ao mesmo tempo eu perdi energia durante a atividade física. Isso vai depender do manejo da sua alimentação e do estímulo da atividade, intensidade, duração, qual é a atividade que você está fazendo, para promover perda de gordura. Então você perde gordura durante a atividade. Muito importante entender que um dos períodos mais importantes para a perda de gordura está posteriormente à atividade física, e é de fato onde o corpo vai metabolizar de fato gordura, enquanto se você se alimentar de forma adequada, principalmente com proteína, a quantidade na hora certa, você vai estimular a síntese de novas proteínas, logo hipertrofiando o músculo. Existe sim como manter os dois. Algumas pessoas vão responder perdendo mais, ganhando menos, outras ganham mais e perdem menos. Às vezes algumas, a gente até brinca e fala que pode ocorrer a troca da composição corporal, ou seja, em mesma proporção que foi adquirido massa muscular, também pode haver perda do percentual de gordura. Não é que o músculo vira gordura, que o gordura vira músculo. Né? Eles não se transformam um no outro. Um perde, o outro ganha, ou os dois perdem e os dois ganham. Isso, inclusive, é um princípio básico da bioquímica. Então, aqueles profissionais que acham que isso não acontece, eu acho que tem que dar uma folheadinha no Leninger ou qualquer outro livro de bioquímica. Não precisa isso não, senta aqui um dia aqui, pega as bioimpedâncias de todos os pacientes que passaram aqui, numa tarde você vai ver 10 exemplos de pessoas que ganharam músculo e queimaram gordura. Pronto. Não precisa estudar não, fica aqui. Tem café de graça, água alcalina, a TV passando as lives da gente. Cafezinho com óleo de coco. Café com MCT, com óleo de coco que você escolhe, entendeu? Pode vir aqui. Agora, existem, vou puxar sempre a brasa para a mensagem aqui, substâncias que auxiliam esse processo. Lógico, se você está com a testosterona de 10, vai fazer uma dieta restritiva, você pode malhar um ano inteiro, a vida toda, você vai perder músculo nessa história aí. Se o seu organismo não tem um suporte anabólico adequado para a construção muscular, você vai poder comer, vai poder treinar e não vai ganhar massa muscular, mesmo que a dieta seja só para ganho de músculo, você vai ganhar gordura e não vai ganhar massa muscular. Então o metabolismo tem que estar favorável para isso, a dieta tem que estar favorável para isso e o exercício físico também. É o tal do tripé, que se tirar uma perna cai, não tem como funcionar negligenciando um desses 3 aspectos, desses 3 pontos. Perfeito, mas é totalmente possível. Thaís R.S. Dias, minha enfermeira, que top, que coloca meus implantes, faz alguns procedimentos aqui pra mim, tá rindo da gente lá. Segue aí o perfil dela, Thaís R.S. Dias. Marangão manda outra. Profissional de primeira linha. Paciente com hipotiroidismo subclínico por conta de estresse. E aí? Marangon, a gente tem no meu ponto de vista da parte nutricional, temos 2 ocasiões para que isso venha acontecer. A primeira coisa, quando existe um aumento extremamente significativo do cortisol, o cortisol pode fazer com que a captação de iodo pela tireoide e a conversão dos hormônios tireoidianos possa ficar comprometida. Segundo ponto, quando as anti-TPOs da vida, antitireoperoxidase e tireoglobulina estão elevadas, fornecendo a possibilidade do hipotireoidismo de autoimune, lembrando que o estresse libera cortisol demais, existe ligação entre epitélio intestinal e tecido cerebral via nervo vago, onde o estresse, mediante a liberação excessiva de cortisol, pode gerar proliferação de bactérias gram-negativas, inflama o tecido epitelial, gera leaky gut, que desbiose, enfim, algumas estruturas proteicas que podem se assemelhar com o tecido tireoidiano, ou até mesmo vindo da alimentação mesmo, vindo da própria alimentação, xenobiótico, seja o que for, algumas estruturas de caseínas que são derivadas das vacas do tipo A1, que tem 69 aminoácidos como base da sua estrutura, podem fazer com que ocorra o aumento das antitireoglobulinas e peroxidases, gerando o hipotireoidismo subclínico. Então, mediante a desordem intestinal e estresse crônico, a gente pode gerar de fato o hipotireoidismo subclínico. Tá, e outra coisa, tem hipotireoidismo, tem que tratar. Se é estresse, se é genético, se arrancou tireoide, se caiu uma bomba, um iodo radioativo na sua sala, não interessa. Na minha opinião, se há hipotireoidismo subclínico, a pessoa com sintomas e queixas relacionadas à deficiência de hormônio tireoidiano tem que ser reposto o hormônio, mesmo que o TSH esteja normal. Eita! Não devia falar isso, hein? Amanhã é comentários aí. Cidade. Cidade.
Bora lá, o que mais? Pode misturar creatina com suco, só não pode ser cítrico, né? Porque diminui a absorção dela, não é isso? O quê? Pode misturar creatina com suco, só não pode ser suco cítrico. Não, na verdade, meio que caiu por terra, basicamente, a interferência alimentar sobre a absorção da creatina, até a questão da cafeína. Mas é claro, por exemplo, se eu pego um expresso de 60 ml e faço uma ingestão na creatina juntamente do almoço, esse cafezinho após o almoço, a interferência é muito pequena sobre a absorção da creatina. É suco de limão. E aí eu pego um suco de limão, ainda que seja um suco de limão... Bota ela dentro do suco de limão. Não tem a capacidade de desnaturar, porque se um suco de limão desnatura a creatina, evitando a absorção dela, então quando ela chegar no estômago, acabou. Mas tem a história do citrato, então é balela mesmo. Eu não li isso na literatura. Na verdade, eu nem cheguei a pesquisar. Agora, a depender inclusive do suco do qual você está utilizando a creatina, você vai potencializar a absorção dela por conta da liberação da insulina. Creatina e beta-alanina são dois aminoácidos que possuem a sua efetividade potencializada quando para entrar dentro da célula tem que ter pico de insulina. Igual para entrar glicose, aminoácidos, você tem que ser insulina. Então é até bom que tenha um carboidratozinho junto tem gente que usa com dextrose, tem gente que usa com maltodextrina, um suco seria uma opção boa para isso, sim. Show de bola. Desculpa. Next. Andréa W, Brasil. Ponto Brasil, é chique. Doutor, o que você acha do GH em caneta para mulher? GH em caneta é o melhor que tem, na minha opinião, é o que eu uso, o que eu mais prescrevo para homem e para mulheres. Independente do sexo, o GH é bom para quem precisa. Então tem que ter deficiência, queixas relacionadas à sua deficiência, a comprovação laboratorial nesse sentido, e aí é perfeito, tem que ser utilizado, bem monitorado, com doses fisiológicas o mais baixo possível sempre, contínuo, o resto da vida é maravilhoso. Ajuda a queimar gordura, ajuda a fortalecer o osso, aumenta a massa magra discretamente, melhora muito a parte cognitiva, previne demência, fantástico, o GH é fantástico para bomba cardíaca, para quem é cardiopata, excelente, ajuda a tirar a gordura do fígado, maravilhoso para paciente imunodeprimido, melhora a imunidade, paciente com HIV, com lúpus, com artrite reumatoide, GH é fenômeno, diminui a necessidade de horas de sono para acordar 0 bala, descansado, então é um hormônio espetacular, caro, mas que vale o preço. Bruno pergunta se é possível ganho de massa magra com a prática do jejum intermitente. É muito fera essa sua pergunta, mas infelizmente não existe uma receita de bolo e é só na prática. Mas existe sim, porque quando a gente pensa o seguinte, para eu poder fazer ganho de massa magra, eu preciso gerar uma oferta calórica maior daquela que eu gasto, relacionado a oferta de carboidratos acima de tudo, logo em seguida de proteína. Na janela que você tem para poder se alimentar, pode ser que nós viemos a conseguir atingir todas essas necessidades para gerar hipertrofia. Mas vale lembrar que se nós tivermos poucas refeições a serem realizadas e nós acabarmos aumentando muito o volume, principalmente da oferta de carboidrato, pode ser que pelo excesso da liberação da insulina a gente venha ter até um ganho de gordura associado com ganho de massa magra. Então isso aí infelizmente é só na prática mesmo. Tem um paciente nosso chamado Vantuil, para mim ele é um dos caras mais monstros que a gente está atendendo, mediante uma dieta mais cetogênica, 2 refeições apenas carboidrato, o restante proteína e gordura, mais gordura do que proteína, e ainda tinha jejum, o cara ganhou massa magra. Então uma resposta adaptativa do corpo dele, mediante a presença do jejum com a composição da dieta ricas em gorduras e proteína. Então isso varia bastante, mas existe essa viabilidade, é teste, tá? Nada é igual para todo mundo nessa vida, né? Tem que ser adaptado. Tainara perguntando se a oxandrolona tem associação com queda de cabelo. Prometo que eu não tomei oxandrolona. Para. Tainara, você pergunta que se faça? Tem sim, mas ela é maravilhosa. Tem que usar dose baixa, tem as substâncias que a gente usa para prevenir a queda, mas tem mulher que não tolera osso, que cai cabelo mesmo e tem que parar de usar, tem que trocar o hormônio. Posso misturar glutamina com creatina? Pode, sem problemas nenhum aminoácidos interferem na absorção do outro. Cada um tem um mecanismo distinto no nosso organismo. Beijo pro sapinho, viu, Mariluz? Pra você, Deus abençoe. Eu perguntando, diferença entre testo subcutâneo e intramuscular. Beleza! Perguntaça, hein? Testosterona subcutânea é um modo off-label de usar testosterona, né? Não tá na bula, não foi feito pra isso. A invenção mesmo nossa, de nós médicos que mexem com essa área aí, não é isso? De modulação hormonal. A diferença é a seguinte, quando você faz subcutâneo, primeiro que a dose é menor do que intramuscular, né? Em vez de fazer aquela ampola inteira intramuscular, faz um quarto da ampola, geralmente, meio ml.
Quando você faz intramuscular, você faz um depósito de testosterona subcutâneo que vai sendo liberado de maneira mais gradativa no seu sangue, certo? O intramuscular vai praticamente tudo direto no sangue ali, tem um pico suprafisiológico muito elevado que causa supressão da sua produção natural na maioria das vezes. E na maioria das vezes o subcutâneo não faz isso. Eu consigo complementar o pouco ou a quantidade que o paciente produz sem causar supressão do eixo, LH, FSH, ficam normais, mostrando que o corpo ainda está produzindo testosterona, mesmo tendo uma fonte exógena de testosterona, que é um grande mito dizer que qualquer tipo de fonte, qualquer tipo de testosterona vindo de fora vai causar bloqueio da sua produção natural. Não é verdade. Então, subcutânea é para isso, é uma dose menor, mais fisiológica, que tem um pico menor, dura mais tempo, é um depósito de liberação gradativa, como se fosse um testículo na gordura, que engana o corpo, o cérebro, para você não gerar bloqueio da sua produção natural, com efeito terapêutico sensacional, em termos de libido, disposição, a saúde que a testosterona traz, eu consigo com o subcutâneo. Não é tão anabólico como o intramuscular, porque esse pico suprafisiológico é maravilhoso para queimar gordura e ganhar músculo, então é bem superior o efeito estético da testosterona intramuscular, mas eu não posso fazer uma reposição contínua, porque eu vou causar atrofia testicular, supressão da produção natural, e o subcutâneo, quando dá certo, quando não é essa supressão como na maioria dos casos, eu consigo fazer a longo prazo uma reposição contínua dessa maneira. Espero ter respondido! Para você essa daqui, cara. Eu uso anticoncepcional há 10 anos, me sinto bem, estou considerando o uso do DIU de cobre para me livrar da pílula. Boa alternativa? Ingrid Vieira, vai ser o melhor presente que você vai se dar no ano de 2019. Excelente troca. Bru Yasmin, deve ser Bruna. Doutor, fala mais sobre o tratamento para mioma. Ai, caralho. Tá. Mioma é um nódulo benigno do útero, que é alimentado pelo estrogênio, basicamente. É uma das manifestações do hiperestrogenismo, certo? Mioma, pólipo, adenomiose, endometriose, são doenças que respondem ao estrogênio. Então a ideia é bloquear a produção ou a ação do estrogênio. Eu prefiro bloquear a ação, certo? E a gente bloqueia a ação do estrogênio com hormônios que competem com ele a nível de receptor, no caso a testosterona e seus derivados. E o melhor deles é a gestrinona, e nesse caso por via vaginal, para aproveitar o efeito de primeira passagem uterina. Tudo que é absorvido pelos vasos sanguíneos do epitélio vaginal bate no útero antes de cair no sangue. É igual tudo que a gente engole. Quando sai do intestino, bate no fígado antes para o sangue. Efeito de primeira passagem hepática, efeito de primeira passagem uterina. Então, a gestrinona é uma das alternativas, tá? Que eu gosto mais para controle dos miomas. Marcelo Floresta. Marcelão, obrigado pela pergunta, direto dos States. Marcelão Floresta. Tratamento através da Victoza auxilia na perda de gordura abdominal e dos flancos? Tá, não é um tratamento estético de gordura localizada, né? Ele vai promover uma perda de peso global, uma perda de gordura global. E se você persistir pelo tempo suficiente, abaixar o seu percentual de gordura no nível suficiente, uma hora vai pegar essas gorduras aí. Não necessariamente você vai usar e vai queimar direto a gordura abdominal, a gordura do flanco. Não é assim como uma enzima, né? O lipostabil, o mesostabil que você aplica ali, queima exatamente onde você está aplicando. Então o efeito é sistêmico. A ordem de perda de gordura do corpo é geneticamente determinada. Então tem gente que vai emagrecer a barriga primeiro, depois o rosto, depois o glúteo. Tem gente que vai perder toda a bunda para depois perder a barriga, para depois perder a gordura do rosto. Tem gente que vai perder tórax, o abdômen. Essa ordem não consegue definir. Esse remédio é para perder isso, esse remédio é para perder isso. Realmente não consegue, fora os tratamentos estéticos que tem aí a sua eficácia questionável dependendo de qual seja, né? Tem uns que prestam, outros que não. Isso tem que ser bem avaliado com um esteticista, um dermato de qualidade. Marcelo, quando você tem resistência à insulina, que é de fato uma hiperprodução de insulina no corpo, seja por conta do excesso de gordura, má alimentação, excesso de consumo de carboidrato, o intestino que está em desordem promovendo isso, o quadro inflamatório promovido pela resistência à insulina pode tendenciar um maior acúmulo de gordura na região abdominal e de flancos. E quando você começa a controlar toda essa questão da inflamação e da produção insulínica mediante o uso da Victoza, você pode acabar tendo uma redução significativa e expressiva de gordura na região abdominal, até porque você está parando a resistência à insulina, mas não quer dizer que a Victoza tem uma ação localizada na região abdominal. Pode acontecer, como também não pode acontecer. Infelizmente não é uma via de regra ao utilizar o medicamento. Costuma melhorar bem, perdendo peso e tal, pá, melhora. Caraca, meu irmão.
Suco de uva com creatina pode, inclusive suco de uva integral, por ser um alimento de alto índice glicêmico, por conta da quantidade, alto índice glicêmico, na verdade, a carga glicêmica muito alta, né? Associado com creatina, é excelente para melhorar a absorção dela, sem problemas nenhum. E a melhor horário para tomar ela, hoje o protocolo de suplementação de creatina existe vários, não existe apenas um. O vulgo conhecido como processo de saturação ou fase de carga faria com que você fizesse uma ingestão entre 20 a 30 gramas de acordo com o último posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Fazer isso durante de 5 a 7 dias e em seguida começar com uma dose que nós chamamos de manutenção, que seria apenas 5 gramas ao dia. Você pode começar a utilizar 5 gramas ao dia e manter essa dose por um tempo maior. Todos estudos verificam que você consegue chegar no mesmo resultado, principalmente para o ganho de força. Então, o protocolo depende muito. Agora, se você é uma atleta vamos supor, você é uma atleta de endurance e vai ter uma prova daqui a alguns dias. Não faça fase de saturação, que é essa fase de carregamento, porque você pode ter um ganho aproximadamente de 1 kg nessa semana. E 1 kg para quem faz prova de endurance pode ser realmente aí crucial para poder atrapalhar a performance. Silvia, L-carnitina. Bem, L-carnitina eu acho muito legal a suplementação dela. Infelizmente ela é muito ainda empregada no mercado da suplementação esportiva como um aminoácido que vai favorecer a perda de gordura. Pode ser até que favoreça, principalmente nos veganos, uma vez que a L-carnitina, a maior fonte de ingestão dela, está nas fontes proteicas e principalmente de alimentos que são derivados de animal, carne, basicamente falando. Então, o paciente vegano ou vegetariano, ele vai ter uma possibilidade da deficiência de L-carnitina. Na condição de deficiência de L-carnitina, você pode ter um atraso ou uma ineficiência no metabolismo lipídico, uma vez que a L-carnitina ela tem um papel, sim, de transportar, de carreador gordura para dentro de uma organela, dentro da célula, que nós chamamos de mitocôndria. Porém, a nossa mitocôndria, ela depende de L-carnitina para poder também fazer as suas funções de uma maneira mais efetiva e com performance. Lembrando, a L-carnitina também ela atua no sistema vascular, podendo ajudar a promover vasodilatação, e ela atua também no sistema nervoso, sendo como um grande neuroprotetor e melhorando, inclusive, a conexão entre um neurônio e outro. Os neurotransmissores então, dependem da L-carnitina. A L-carnitina ela tem uma função sistêmica no nosso organismo e não apenas na perda de gordura como ela é empregada. Então, muitas das vezes eu uso a L-carnitina, mas tem que ter uma prévia avaliação, principalmente da saúde intestinal. Uma vez que a L-carnitina, ao chegar no intestino que não está saudável, com uma proliferação de bactérias ruins, você pode ter o metabolismo da L-carnitina no intestino, ao invés de estar sendo a nível celular, em uma substância chamada monoaminooxidase, da família dela, na verdade, que isso pode promover a produção de uma substância tóxica, inclusive para a saúde cardíaca. Então, a suplementação da L-carnitina seria bom fazer uma breve avaliação da saúde intestinal para que ela não seja simplesmente suplementada, mas ela tem essa vasta função no nosso organismo. Essa substância que ele falou que é produzida degrada a serotonina, causa de depressão. Causa de depressão. Põe a carnitina em pacientes com depressão para desmame de medicação. Meu Parabéns, Deus do céu, parabéns. vai dar? Ai, desculpa. Vai dar certo, com fé em Deus. L-carnitina também é fundamental para que a mitocôndria produza ATP, desviando a síntese, sua via metabólica para a produção de energia e não para de ácido úrico. Tem gente que tem elevação de ácido úrico ou que melhora o nível de ácido úrico com suplementação de L-carnitina. Isso é fantástico. Outra, dieta cetogênica, uma low carb muito braba, né? Que você vai entrar em cetose e que vai utilizar gordura como fonte de energia, tem que suplementar L-carnitina, senão você não vai conseguir ficar cetoadaptado, né? Aquela pessoa que consegue comer só carne e gordura, ter energia de disposição, ele tem que ter carnitina lá na mitocôndria para que isso aconteça. Manuel mandou outra. Muito legal para quem faz cetogênica. Qualquer hormônio pode ser subcutâneo? Não, nem todos. Eu testei o Durateston, fiquei com uma bola de beisebol na barriga por 21 dias. Ainda bem que eu testei antes de prescrever. Não são todos não, tá? Daqui de farmácia só o Deposteron. Tem algum motivo específico por que
a Durateston não pode ser subcutâneo, o Deposteron pode? Não faço a mínima ideia, mas é o veículo hormonal, não é o hormônio em si, é a substância que eles usam como veículo que irrita a pele, né? O Deposteron é mais bem tolerado. E tem gente que tem reação local com o Deposteron também. Lustosa pergunta se misturar creatina, BCA, pré-treino ao mesmo tempo tem algum problema? Muito pelo contrário, os BCAAs, inclusive a leucina presente dentro do suplemento BCAAs, que é formado por 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina. A leucina ela tem um efeito que nós consideramos como um efeito insulinotrópico, ela vai gerar o estímulo da produção de insulina. Uma vez que para esses aminoácidos serem metabolizados, chegarem a nível muscular para poder fazer a função deles, depende da insulina. Então, na verdade, nós estamos potencializando uma possibilidade de uma absorção quando faz a junção. Doctor, fala um pouco do ovário policístico. Caraca, velho. Teve live só sobre isso. Carla N. Viana. Dá um jeito de a gente fazer novamente o outro. Resumindo de ovário policístico. Ovário policístico, para eu dar diagnóstico de ovário policístico, eu preciso de 2 critérios de 3, que são os chamados critérios de Rotterdam. Oligoamenorreia, a pessoa que está com um ciclo menstrual mais longo ou não está menstruando, sinais clínicos e laboratoriais de hiperandrogenismo, excesso de hormônios androgênicos masculinos, clínico, exame o que eu vejo na paciente, sintomas e queixas, sinais, e laboratorial, níveis, né, testosterona elevada, androstenediona elevada, aumento do LH com relação a FSH. Caraca, ficou aqui. Bola de beisebol. Vermelha, pegando fogo, 3 semanas. Oligoamenorreia, sinais clínicos ou laboratórios de hiperandrogenismo clínicos, né? Excesso de pelo, alteração de voz, libido exacerbada, oleosidade na pele, queda de cabelo, alopecia androgenética, espinha, cravo e tal. É isso. E cistos no ovário é ultrassonografia. Mas são 3 de 2, não é isso? São 2 de 3, não é isso? Então eu posso dar diagnóstico de ovário policístico em mulher que não tem cisto no ovário no ultrassom, e posso dar, então não tem cisto no ovário, mas tem síndrome do ovário policístico, como eu posso dar, a pessoa pode ter a síndrome do ovário policístico com cistos na imagem da ultrassonografia. Não é um critério de exclusão, tem que ter lá o cisto na imagem para dar o diagnóstico. Não. E tem mulheres que têm cistos no ovário na ultrassom e que não tem a síndrome do ovário policístico, porque não tem oligoamenorreia nem sinal clínico laboratorial de androgenismo. A raiz do problema do ovário policístico é resistência insulínica, seja sistêmica, seja local, a nível ovariano, porque a resistência insulínica diminui a ação da aromatase, que é quem transforma testosterona, hormônio masculino, em estradiol, hormônio feminino, e a mulher começa a acumular esses androgênios e tem todas essas manifestações clínicas e laboratoriais. Então tem que ter resistência insulínica a nível ovariano. Como tratar a resistência insulínica? Metformina, bloquear os hormônios androgênicos na pele para diminuir essas manifestações, espironolactona, finasterida, uma dieta low carb cetogênica de preferência por um tempo, perda de peso, musculação, tudo isso ajuda na síndrome do ovário policístico. Tem o tratamento com anticoncepcional, que eu não gosto, eu não recomendo, eu não prescrevo, mas que é uma das indicações, e tem essa linha mais de bloqueio dos androgênios quando necessário, melhorar a resistência insulínica, que tende a melhorar bastante, viu? Principalmente com a perda de peso, caso seja necessário. Eduardo Almeida fala se L-carnitina quebra o jejum. No meu ponto de vista, Eduardo, não quebra por quê? Também não, pra mim também não. Para poder fazer a quebra do jejum, você precisa ingerir algo que promova a liberação de insulina. Uma vez que a proteína, basicamente, ela é quase que independente da insulina para promover a sua metabolização. E principalmente quando você faz uma ingestão de um aminoácido isolado, e ainda mais que ele não tem caráter insulinotrópico, como o BCAA. BCAA, muitas das vezes, sim, eu consideraria que ele quebraria o jejum, porque ele vai estimular posteriormente a produção de insulina. A L-carnitina tem outra via metabólica, então acho dificilmente que ela poderia vir a fazer isso. GH Masteron Durateston. Meu amigo vai morrer de alegria. Tô brincando. Tem que ter cuidado. Tô brincando, hein, Jane? Bom, Masteron é um derivado da testosterona. Durateston são 4 tipos de testosterona associados. GH é o hormônio do crescimento. Tem que ter cuidado, né, com a dose, com a quantidade, se tem indicação ou não. Provavelmente ele está usando isso aí com finalidade meramente estética, é onde as pessoas acabam se perdendo, mas não vai morrer não. Se estiver sendo acompanhado, se a dose estiver sendo baixa, tem os protetores todos que devem ser utilizados, ele pode sair vivo disso daí. Beijo. Mas Obrigado. Pode morrer também, tá? Depende, vai depender Obrigado do que ele está usando, carinho. como, quem está passando isso para ele, é difícil dizer. Eu testei deck e fiquei ruim também.
Deu uma bolinha aí? Eu não cheguei nessa década, não. Ai, graças cara, a Deus. Eu acho é um teste que eu não vou fazer. Povo, é um teste que eu não vou fazer. Marcelão Floresta pergunta se ele pode misturar betalanina com creatina e pré-treino. Bora lá. A maioria A maioria dos pré-treinos, Marcelão, principalmente aí da gringa dos Estados Unidos, já vem associado creatina e betalanina. Verdade. Mas vamos lá, quando a gente fala em betalanina, e literalmente a gente procura estabelecer o efeito dela comprovado cientificamente, hoje toda a literatura científica fala que a betalanina, para poder ter a sua eficácia de tamponar, de diminuir a quantidade de ácido que é produzido pelo exercício, e isso que promove você se permanecer por mais tempo em atividade física, fala que a ingestão tem que ser de 4 a 6 gramas pelo menos por 12 semanas. Então eu acho que assim, vale muito mais a pena você tomar a betalanina de maneira isolada, porque você vai ter que tomar durante 3 a 4 meses para poder ter essa eficácia, e comprar um pré-treino que muitas das vezes não tem a betalanina, mas que tem outras substâncias como creatina, como cafeína, como L-citrulina, como a arginina, a guimatina, os fitoterápicos, para poder promover vasodilatação e diminuir a produção do hormônio do estresse. Então eu gosto muito de administrar a betalanina separada, mas não quer dizer que ela não possa estar misturada com a creatina. Lógico que pode. Pode estar misturado com qualquer tipo de aminoácido, mas você precisa de uma quantidade muito maior dela para promover o efeito de fato que ela faz. E uma curiosidade... E é boa, viu? Quando se toma betalanina, sente uma sensação de formigação na pele que se chama parestesia. Isso já é um efeito esperado da suplementação da betalanina. Sentir esses sintomas não vai trazer nenhum malefício à saúde e manda bala. Se quiser diminuir um pouco desse efeito de parestesia que a betalanina causa, faça a ingestão junto de alimentos, que isso reduz, ou manda manipular ou compra em forma de tablete. Lembrando que junto da refeição, os últimos estudos mostram que está sendo a melhor forma de se suplementar betalanina por conta da ação da insulina e melhorar a absorção. Agora aquele que precisa daquele efeito placebo, de sentir a pele pinicando e achando que vai levantar a academia toda nas costas, toma uma dose pré-treino que o efeito no treino vai ser muito, muito melhor. Toma em jejum. Senhora. Eu tomo betalanina em jejum. Posso tomar 10 gramas, eu não sinto esse trem. Mentira, cara. Meu sonho é sentir. Não queira não. É péssimo? Não, um dia eu tava na academia, eu fui espirrar, deu choque no corpo inteiro. Não quero sentir isso não. Eu posso tomar só... 10 gramas. E o pior, velho, orelha, ponta de nariz e boca, cara. Você tá doido. Não. Depois faço uma live sobre MMS. Eita, só tem uma polêmica, né? Quer botar pra me lascar aqui. Vamos fazer. Não sei se consigo falar uma hora disso tudo não, mas vamos, pode ser um tema aí. Vamos falar. Creatina não quebra jejum. No meu ponto de vista. Pra mim também não. Tenho 35 anos e não consigo melhorar minha testosterona. Me dá uma dica. É L.tom86. 35 anos, não consegue melhorar a testosterona. Você e o restante da população mundial. Marcelo, a C4 dica faz isso você mesmo. ligar aqui no Instituto Pedro Leão, marcar uma consulta comigo, que eu vou botar do jeito que você quiser. Lógico, a reposição é a melhor estratégia para melhorar a testosterona depois dos 30 anos de idade, não tem o que se discutir. Existem estratégias alimentares, exercício, suplementos que estimulam a produção de testosterona, mas depois dos 30 é muito difícil você ficar... Que é isso? Passando na minha perna, claro. Que isso? Não acredito não. Se liga. Agora desse tamanho, o braço do cara não cabe nem na live. Aqui, isso é desculpa pegando meu braço? Então é isso, a minha dica maior é repor. Com um médico treinado, entendido do assunto, da sua confiança. Acabei de consultar com a doutora Natália. Aline, beijo. Ela é uma fofa, doutora Natália. Natália. Quem tá falando ela isso? Não falou, ela falou aqui, acabei de consultar com a doutora Natália e ela é uma fofa. Tem alguma nutra aqui, Natália? Tem, Natália Dias. Então deve ser ela, ó. Show de bola. Consultou. Gostou? Maravilha. Show de bola. É Natália Dias, com certeza. Quem falou? Carrocha. Tá, perfeito, já sei, perfeito. Quem é esse doc? Não sei o nome dele. Ele, Dr. Pedro Leão. É um prazer, Tina Martinutri. Tina, Dr. Pedro Leão Louro José Cowboy. Caraca, velho, você para de escrever isso no feed e fica salvo aquilo, cara. A história apaga, você deixa salvo. E eu tô mentindo? Tá. Você posta foto, o vídeo o dia inteiro, final de semana, cavalgando, galopando, marchando, de lado, cavalo marrom, amarelo, verde, malhado, atravessando o rio, e vai falar que você... E o Louro José? Não, mas aí é culpa do povo. Né? Thalituso Mirena, nunca tem um ciclo. Percebi que todas as vezes que faço low carb ou cetogênico, percebo sangramentos. Isso tem alguma relação? Quando você faz cetogênica, low carb, perde peso, você altera a sua produção de estradiol, que é o hormônio relacionado a essa parte de sangramento, é o principal, né? E pode sim
A mulher que tem escape pode parar de ter, aqui não tem pode ter, pode dar uma bagunçada. É normal. Já cetogênico interfere sim no ciclo menstrual da mulher. Marangol. Restrição calórica também interfere. KSM66 é muito bom. Para quem não conhece, o KSM66 é o extrato padronizado de ashwagandha. A maioria dos estudos mostrando os efeitos da ashwagandha sobre libido, sobre modular a produção do hormônio do cortisol, melhorar a resistência à insulina, diminuir a condição inflamatória do corpo. A maioria dos estudos com a ashwagandha foram feitas no extrato padronizado em 5% de vitanolídeo. E a única patente hoje no mercado que possui a concentração de 5% de vitanolídeo no extrato seco é o KSM66. As demais, se você, por exemplo, escrever extrato de ashwagandha apenas, provavelmente você vai estar solicitando uma ashwagandha com 2% de concentração de vitanolídeos. Então, o KSM66, inclusive, o KSM ele foi citado em algum... Ficar sem bateria aqui, né? O cara sabe que vai fazer live e não se prepara, né? Inclusive europeu, mostrando a sua eficácia para tudo que realmente se fala. Omar, ele carnitina um café pré-treino, os dois. É melhor. Lili, você amanhã, top demais, hein? Eu tava pensando em você. Tem que responder essa paciente que ela é VIP, Mariluce Boba. E a gordura abdominal aos 70, como diminuir? Eu já passei um monte de coisa pra ela, né? Da minha parte. O que você pode dizer pra ela sobre isso? Principalmente por ser um paciente idoso, eu me preocuparia muito em modular a inflamação. E a questão da faixa etária de idade, ela envolve uma coisa muito importante, critério de absorção. Não adianta eu simplesmente pegar e começar a oferecer grandes doses de antioxidantes para poder tentar amenizar o quadro inflamatório, para poder ajudar na perda de gordura. Essas quantidades, além de serem elevadas, elas têm que ser fracionadas ao longo do dia para a gente poder tentar maximizar o máximo possível dessas absorções. Então, bastante antioxidante, é claro, e acima de tudo, modulação intestinal, principalmente, não tem como fugir, lactobacilos e fibra solúvel, é quase que um protocolo. Eu não sei se o Pedro passou, mas ele já tem essa conduta normalmente de prescrever o IBS Care, que são 8 bilhões de lactobacilos com 8 cepas distintas, associada com Fibligam. Ela tá morando no Zewa. Não. Ela compra então, de tudo, você mais se cuida pra fácil. cacete, tá bem pra caramba, voando baixo. Testosterona minha madrinha querida, eu te amo, beijo. Aqui, ó. A testosterona subcutânea diminui a probabilidade dos efeitos colaterais como alteração de voz? É um dos intuitos de usar a testosterona subcutânea, diminuir os efeitos colaterais, com certeza, absoluta. Suspende essa obra aí, pô, você é louco. Tiagão, cara, depois da sorte é liberado, o que eu posso fazer? Trabalho até meia-noite, paciente minha, Danieta Gomes. Cuidar dela com bastante carinho, uma paciente que eu já acompanho há bastante tempo, vem apresentando evolução, mas sempre falei para ela que acredito que o quadro que ela se encontra só vai, de fato, resolver com a parte da modulação hormonal. Ela já vem apresentando principalmente um déficit de testosterona realmente muito sério, e isso combinou com que ela viesse a utilizar alguns medicamentos psicotrópicos. Eu falei, vai fazer a modulação com o Dr. Pedro, corrija essa parte hormonal, possivelmente a gente pode, quem sabe, fazer a suspensão dos medicamentos. Amém. Vai ser um desafio nosso para esse ano. Vai ser um prazer te atender. Farei o meu melhor, como tento sempre. Silvia Araújo, do Franca, glutamina para mim não quebra jejum, volto a falar. Para ser originado de fato, constatada a quebra do jejum, você tem que fazer a ingestão de algum nutriente que faça a liberação de insulina. Insulina é ela que quebra o jejum. Então, e ainda mais sabendo que a glutamina, quando ingerida, ela não passa do intestino. Chega no intestino, os enterócitos, as células intestinais, elas comem a glutamina como fonte de energia. Então não tem nem como esse nutriente ir sequer para a corrente sanguínea para tentar promover ou provocar algum tipo de alteração. E, Pedrão, acho que nem usando demais, porque o aminoácido, 10 gramas de glutamina não passa das células intestinais para a corrente sanguínea. Fica tudo lá. Por isso que a suplementação de glutamina para finalidade esportiva, para evitar a perda de massa magra, ela já foi descartada. E a glutamina é um dos aminoácidos mais abundantes que nós temos no nosso organismo. Serve para o intestino e imunidade, Porque se melhora o intestino, melhora a imunidade. Perfeito. Lidiane Vieira, beijo. Aguardando sobre o uso do DIU, Mirena tem relação com aumento de retenção e peso. Então, 95% do hormônio do Mirena fica no útero, teoricamente. Só 5% vai para a corrente sanguínea. Isso é óbvio que deve ser individual. Alguém deve absorver mais, alguém deve absorver menos. E nessas pessoas que absorvem mais, ele pode ter sim efeito de retenção, de espinha. Tem pacientes que têm acne com Mirena, é muito raro, é uma exceção da exceção. O que mais retém e aumenta peso é o que você bota na boca e não o que você bota lá embaixo.
É comida, certo? Doutor, faz 2 meses que parei com a academia, apareceu uma dor no ombro que desce no braço, muita dor o que fazer. Tá, mas apareceu depois que parou de treinar ou parou de treinar porque apareceu a dor enquanto treinava? Eu acho que assim, independente do que for, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou também ortopedista, mas quando você tem uma irradiação de dor, provavelmente você está promovendo a compressão de alguma terminação nervosa que pode estar irradiando a dor pelo membro. E quando se pensa em ombro, você tem que pensar desde trapézio, cervical, costas e até mesmo dores vindo do antebraço, braço e refletindo no ombro. A avaliação ela realmente tem que ser feita com... Eu gosto muito da fisioterapia, Dr. Kleber Caiado, ele para mim basicamente é o melhor osteopata do Brasil e muitas das vezes você pode estar tendo uma dor no ombro e pode estar vindo por conta de um nódulo presente na mandíbula, então isso aí é realmente a avaliação que tem que fazer é o profissional da área. Eu queria Aline, pode contar comigo. Tô dentro também. Vou te mandar um direct aí daqui a pouco. Não, você me manda um direct, me cobrando. Posso treinar estando gripado? Se você for para atividade física, vai promover um estresse metabólico e uma resposta fisiológica da atividade física aguda é a supressão do sistema imunológico. Nós temos uma queda fisiológica do sistema imunológico, basicamente após o término da atividade física e logo depois, por inúmeras adaptações metabólicas, nós melhoramos a resposta imunológica. Como você já está gripado e seu sistema imunológico já está deprimido, já está suprimido, já está reduzido, pode ser que a atividade física venha agravar o quadro, tem que tomar cuidado. Jeane, vou te responder. Depende da dose, como ele está usando essa combinação tripla de coisas boas. Maceron, GH e Durateston. Não sei se você vai morrer. Não der, provavelmente não. Porque existe uns da guarda do bombado, né? Eles fazem muita merda e não morrem. Mas ele deveria estar fazendo isso com acompanhamento médico, se for o caso. Ganhos de peso, ganha massa muscular, queima gordura, aumenta a libido enquanto estiver usando. E geralmente Pedrão, é isso. Pra você, pra que serve o inositol, fenilalanina e procaína? Caceta, só tem, eu não posso falar disso aqui não. CRM me pega aqui amanhã. Bem, de qualquer forma, eu vou te falar a respeito do inositol. Procaína é brincadeira. Não sei o que é isso. O inositol está sendo uma das substâncias mais estudadas, tanto para desenvolvimento e neuroprotetor, desenvolvimento da cognição. Bom para fertilidade. Neuroprotetor, bom para fertilidade. Parte cardiovascular. Diminui lipoproteína A. Ajuda a fazer controle dos sintomas do ovário policístico e da endometriose. Isso. E hoje, inclusive, é um dos protocolos padrão ouro para poder fazer tratamento dessas alterações. Mistura com magnésio, é um excelente indutor do sono, perfeito. Fernando, fala sobre o DEA. Pra eu? DEA, dehidroepiandrosterona, é um precursor hormonal, depois da pregnenolona, o primeiro hormônio esteroide ali, que vai virar testosterona, estradiol, androstenediona, vai dar origem aos demais hormônios sexuais, é um coringa hormonal em cada pessoa, ele vai ter uma maior ou menor conversão em determinado metabólito, tem ações próprias na parte cardiovascular, melhor imunidade, é neuroprotetor, melhora a libido em algumas pessoas, energia e disposição. Então, assim, se houver necessidade de deficiência, é um excelente hormônio, precursor, hormônio a ser reposto. Cuidado que tem que ter, que se tiver deficiência de cortisol, ele vai ser agravado pela reposição da DEA. Então, tem que corrigir primeiro essa parte do estresse, do hormônio do estresse, para depois fazer a reposição da DEA. A DEA, dehidroepiandrosterona, o nome é feminino. Mariluce Borba. Vocês também, Silvio. Eu sou exemplo de perda de gordura e aumento de massa aos 70 anos. The Best Doctor, que agora está nos Estados Unidos, ela é assim, fala metade inglês e metade português. The Best Doctor faz isso com os pacientes dele. Love you. Estou com excesso de testosterona. Love você. Estou com excesso de testosterona 3 vezes mais do que deveria, isso me prejudicaria na definição? Não entendi como é que é aí. Estou com excesso de testosterona 3 vezes mais do que deveria. Isso me prejudica, né? Na definição. Mulher. Não, sim, pode causar um pouco de... Eu não sei que nível é esse, como você conseguiu esse nível. Do uso do hormônio, exatamente. Se é seu, se está vindo de fora, isso daí pode ter maior retenção. Isso aí vai prejudicar a definição, sim. Depende da alimentação. Mas pode ser que esses 3 vezes mais de testosterona melhore a definição também, se você usar a seu favor. Marcelão, BCA provoca liberação de insulina? Sim. Para quem tem, por que tem indicação de tomar BCA antes e depois do treino? Eu vejo os BCA sendo utilizados antes e depois, em cada um desses momentos com funcionalidades diferentes.
O BCAAs, ele tem sim seu efeito comprovado como anticatabólico e coitado daqueles que acham que o BCA não tem essa funcionalidade. Só é comprovado isso desde as décadas de 80. E basicamente, se eu tenho insulina, que é Estelinha, beijo. Que é um aminoácido insulinotrópico, vai liberar insulina, que vai ativar vias de captação de glicose para dentro do meu músculo, é lógico que ele vai ter a função anticatabólica. Pós-treino, a ideia é potencializar a liberação da insulina juntamente com o consumo de carboidrato para estimular a síntese de proteína. Fala, Léo! Beijo, Preja! 16 segundos pra acabar, meu Deus do céu. Sério? 30. Kelly Marlu, sinto muita dor muscular após estímulo mais forte, fico toda dura e demora muita recuperação muscular. O que devo tomar? Betalanina ajuda, não é? Betalanina ajuda demais. Betalanina, Kelly. Próxima semana a gente termina de resolver as dúvidas. Tchau! Beijo pra vocês, obrigado pela presença. Desculpa que eu improviso no final aqui, minha bateria tava acabando. Eu e Monstrengo, obrigado Monstrengo mais uma vez pela sua participação. Valeu!